Eu vou falar de problemas de visão já meio assim, ó, porque eu tenho um pouquinho aí de astigmatismo, né? É um pouquinho difícil enxergar lá longe. Mas você já consultou um especialista para saber se você tem algum desses problemas? Pois é, as dificuldades para enxergar podem surgir ao longo da vida, ou logo após o nascimento, ou vão se desenvolvendo aí ao longo da vida devido a traumas, lesões, doenças crônicas ou simplesmente devido ao nosso envelhecimento natural do organismo, né? Mas viver com isso não é necessário. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre o que pode agravar essas condições, eu converso agora com a oftalmologista Sandra Botelho. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada ao convite, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer grande estar aqui com vocês. O prazer é nosso, até para a gente poder alertar as pessoas em casa e ter mais cuidado, né, doutora Sandra? Com certeza. Doutora, existem problemas que são mais comuns na população e tem algum motivo para isso? Existe normalmente os vícios de refração, que a gente chama, que seriam aquelas condições em que a pessoa precisa de usar óculos para corrigi-los, né? Para ter boa visão, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que seriam os básicos normais, e teríamos, depois dos 40 anos, a presbiopia, que aí já é mais um pouco de dificuldade visual para perto. Esses seriam basicamente esses problemas. A gente tem algumas imagens aqui que eu queria botar na tela para o pessoal de casa, para a gente ter uma ideia disso que a doutora Sandra falou, que é assim que mais ou menos a pessoa que tem esses problemas vai enxergar, né, doutora? Uma visão normal ali, nítida. A visão normal longe e perto, no caso. A hipermetropia, ela dá uma dificuldade na visão de perto. Ela desfocaliza para a leitura. O astigmatismo, esse é o meu, doutor. Ele dá uma visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. Sim. E a miopia dá uma baixa visual de longe. Mesmo os graus pequenos de miopia, -1, -1,5, eles causam uma dificuldade visual para longe muito grande. E se você comparar 1 grau de miopia, 1,5 de miopia com 1,5 de hipermetropia, é totalmente diferente. O hipermétrope de 1,5, de 2 dioptrias, dificilmente ele vai reclamar da visão de longe, principalmente se for um jovem. Então, isso varia muito de acordo com o tipo de vício de refração. A miopia, sim, então. O indivíduo míope olha a flor. A flor indica que é a visão de perto. E a criança, a visão de longe. Então, o míope tem uma visão excelente para perto e difícil para longe, embaçado para longe. Ou seja, ele vai ler aqui tranquilo quando está na mão, mas algo mais longe, só de óculos. Só de óculos. Ou lentes. Isso, a gente começa a dizer que o míope, ele não enxerga um palmo na frente do nariz. E é verdade. É verdade. Né? Olha aqui, aqui é hipermetropia, é o contrário. Então, isso já é um alerta até para a população. Uma criança que diz não tem vontade de ler, não aprende, ou muitas vezes no colégio ela é rotulada como se fosse uma pessoa que não aprende, com dificuldade de aprendizado, ou até uma criança hiperativa. Se vamos muitas vezes ver, ela tem uma alta hipermetropia. Então você vê o que ela enxerga de perto, nada, ela não consegue ler. E olha o fundo da sala, está nítido, porque a visão é boa. Perfeito. Então você às vezes tem surpresas que na realidade a criança é uma criança normal, o que ela precisa é enxergar bem. Exatamente. Aí, doutora, falando em criança, a questão da a gente já fala do astigmatismo aqui, a questão da miopia em crianças. Pode-se começar cedo esse tratamento e só miopia? Não, os vícios de refração, todos, eles devem ser tratados precocemente. Isso é, desde que detectado, vamos supor, normalmente, via de regra, aos 3 anos é o primeiro exame oftalmológico, se uma criança não tem nenhuma história familiar e está bem. Então, nesse momento que é detectado algum problema de refração, deverá ser corrigido. Perfeito. Principalmente a hipermetropia, que quando os 2 olhos têm graus diferentes, que seja hipermétrope, se não corrigido, a criança pode ficar com deficiência visual no futuro. E isso é importante porque os vícios de refração na criança têm que ser corrigidos até o 7º ano de idade, porque se não for feito isso, a criança vai ser um deficiente visual
no futuro. E aproveitando aquilo que você também perguntou sobre a miopia, isso agora é uma coisa muito nova, porque antigamente, quando os pais levavam as crianças míopes ao hospital, ao nosso consultório, doutor, o que eu faço para que essa criança, todo ano o grau aumenta muito? Então, hoje, é o que se mais estuda no mundo inteiro, o controle da miopia em criança. Então, isso é um assunto super atual e que, então, existem estudos e trabalhos que deverão ser feitos e orientados na criança para que ela consiga diminuir o grau, não progredir tanto. Por quê? Porque a previsão para 2050 é uma epidemia de crianças míopes. Vou te perguntar por quê, quase posso imaginar. Pois é, então a sua imaginação deve estar correta. É por causa do uso indiscriminado da acomodação. E a acomodação é utilizada aonde? Através de celular, de tablet e de computador. Essa era uma das minhas perguntas, doutora, porque assim, a gente sabe, hoje em dia a gente não vive sem celular e é quase que, eu não vou falar 24 horas por dia, porque agora a gente não está olhando, mas é quase isso, né? A gente dorme também, mas a gente está o tempo todo, ou na tela do computador, ou vendo uma televisão, ou na tela do celular. Quais os agravantes disso para a nossa vida? Toda atividade que requer atenção e fixa, no caso com todas essas situações que você enumerou agora, e principalmente o microcomputador, você está atento. No ato de estar atento, você tem uma diminuição do piscar absurdo. Normalmente a gente pisca em torno de 18 vezes a 20 por minuto. Nós vamos piscar em torno de 8 vezes. Então você já cai o piscar e o seu olho resseca. E se a superfície ocular ressecando, você vai ter o olho seco. E além disso, você faz um esforço acomodativo contínuo. Então você força um sistema de focalização que existe dentro do olho por muito tempo, porque esse é como se fosse um zoom, ele está ali focando. E essas duas situações unidas levam a um cansaço e, consequentemente, a queixas. Então, para solucionar hoje isso, o que a ergo-oftalmologia recomenda? Ela recomenda primeiro, não fique na tela do computador ou no celular ou no tablet mais de 1 hora. A cada hora, tire o olho da tela, olhe longe, pisque, desacomode alguns segundos. Depois, volte de novo para o seu trabalho. A posição do micro é fundamental. Ele deverá estar a 15 centímetros abaixo do seu eixo de visão. Ele não deve ficar lá no alto. Por quê? Porque no alto a pálpebra sobe e você vai ter que fazer um esforço enorme para que ela distribua a lágrima sobre a sua superfície ocular. Olha quanta então dica. Ela tem que ficar, você tem que Todo mundo digitar. errado. Olha aqui, fisiológico, ó. A pálpebra abre menos e você pisca menor e menos, em uma extensão menor, e você vai ter menos evaporação da lágrima. Olha quanta dica, doutora. Temos um pouquinho de tempo ainda, vou pedir para colocar uma pergunta do nosso telespectador na tela. Márcia mandou pra gente. Obrigada, Márcia. Meu filho sempre tem dor muito forte no olho direito. Já levei no oftalmologista e ele disse não ter nada. O pediatra deu o diagnóstico de enxaqueca. Devo levar novamente ao oftalmo? Então, assim, ó, o exame, a cefaleia, uma das causas da dor de cabeça, sem dúvida nenhuma, é a visão. Então, fazer um exame oftalmológico bem feito é fundamental. Agora, se o seu filho, depois de ter sido feito um exame oftalmológico muito bem feito, com fundo de olho, dilatando a pupila, com todos esses requintes, e ainda o exame é normal, ele permanece com a cefaleia, é melhor você fazer uma investigação clínica, porque a dor de cabeça
A causa ocular é uma das causas, mas nós teríamos mais de 20 causas para a dor de cabeça na criança. Mas, sem dúvida nenhuma, a dor de cabeça na criança, a primeira coisa que tem que ser afastada é problema oftalmológico. Certo. Doutora, obrigada por participar aqui com a gente. Já vou deixar um convite para a senhora voltar, para a gente tem muito mais. Ó, a minha lista de perguntas está toda aqui, ó. Quero falar muito mais. A gente volta numa próxima, pode ser? Muito obrigada, eu estou às ordens. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Vamos para o intervalo, pessoal, mas daqui a pouquinho eu falo de home art, então não sai daí.